Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos assim floridos, porque temos aqui Guilhermina. Olá, que bom que estamos juntos de novo. Alessandra. Olá, meus irmãos, Deus habita em cada um de nós. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Américo. Querido irmão, querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Luz na Penumbra. Detalhe, o Américo tem uma criança que é maravilhosa, viu? Tem que idade? 1 ano e meio. E que dá vontade de morder. E tem uma velha também, que também é uma gracinha, né? Ela me morde também, que minha esposa não ouça esse programa, tomara que ela não ouça, mas eu vou confessar aqui que ela também me morde. Eu falo, devagarzinho, tá, minha filha? E o menino mais velho? 5 aninhos, vai fazer 6 agora, o Gabriel e Maria Clara. É isso aí, gente. Gente, prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas, a partir das 16 horas, na Fraice, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Vamos ao trabalho com Guilhermina, começando o capítulo 11 da introdução. Isso. É estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Estamos ainda falando a respeito das críticas que se faziam. Então, eu digo, por que só falam de personagens conhecidas? E perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis aí um erro, oriundo como tantos, de observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, designando-se os primeiros, os desconhecidos, por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência àqueles que nos são desconhecidos. O nome dos personagens ilustres impressiona mais, por isso é que são mais notados. Isso é meio óbvio, porque a gente, quando reconhece alguém, quando a gente fala em reconhecer alguém, a forma, a maneira de se expressar, quando é conhecido, é mais fácil que nós possamos fazer uma interlocução. Quando os espíritos vêm espontaneamente, não necessariamente são todos conhecidos. E aí a gente vai entender por quê, porque existe toda uma estratégia da espiritualidade, desde sempre, se a gente vai acompanhando os estudos que estão sendo feitos a cada programa, que é uma grande estratégia do mundo espiritual para que a coisa acontecesse dessa forma, para que fosse uma coisa sólida e superando qualquer tipo de crítica, que é o que a gente está conseguindo fazer. Eu acho que aqui Kardec chama atenção a respeito, né, de um comportamento nosso também de valorizar o que é externo, né, o que é aparente. Exato. E hoje, em tempos de mídia, né, tão valorizado e tão atuante nos lares, mais ainda a gente vê isso.
né? A gente cada vez mais supervalorizando questões exteriores e fugindo do que realmente importa, do que Jesus, o nosso mestre, colocou, que o reino de Deus habita dentro de cada um de nós. Astélio. Então, né, mais um parágrafo assim, muito rico. Aliás, eu estou há décadas procurando um parágrafo que não seja rico em doutrina espírita. Né? Ainda não consegui, não. Mas o Kardec, né, ele nos fala aqui que os nossos contraditores, eles acham estranhos, né, e se apegam ao fato de que normalmente se manifestam nas reuniões espíritas, né, através dos médiuns, personagens conhecidas, né? Então, obviamente, basta a gente ver os espíritos cujos nomes foram revelados por Allan Kardec, né, de que deram as respostas do Livro dos Espíritos, e vamos ver João Evangelista, né, vamos ver somente espíritos eminentes que ficaram conhecidos na história. Mas óbvio que para um trabalho dessa envergadura não se iria confiar a espíritos sem um grande preparo, que nem tivesse, mesmo fosse um grande preparo, mas cujos nomes nada significassem para a humanidade terrena, né, não se confiaria a eles. Né? Então eles estavam à altura, mas a humanidade precisava não apenas avaliar o conteúdo, mas também a fonte. Né? Então, obviamente, que entre o que nos diz Paulo de Tarso, né, e nos diz um Paulo Roberto, o Américo, né? o Américo Nunes, né? Obviamente que nós vamos prestar mais atenção ao Paulo de Tarso. Então, é natural, não é nada estranho que os espíritos superiores e conhecidos estejam à frente do movimento, né? O que não significa que outros que não sejam conhecidos. Agora, é muito interessante a gente observar também, porque os contraditores muito provavelmente nem leram o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nessa época que também não existia ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vemos várias mensagens em que elas são subscritas por um espírito amigo, né? O guia espiritual do médium, sem identificação. Né? E nós sabemos hoje, por exemplo, que algumas das mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né, subscritas por um espírito amigo, são da Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles era um dos espíritos amigos, né, que escreviam. Mas se Joana de Ângeles, né, tivesse se apresentado como Joana de Ângeles naquela época, não significaria, né? Porque era conhecida as personagens anteriores dela, Joana de Cusa. Exato. Né? Então, quer dizer, embora queiram usar esse argumento, né, dizendo que só se manifestam espíritos conhecidos, Kardec mesmo diz que, ele fala assim, dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres. Então, mais uma vez, estão criticando sem conhecerem o que estão falando. Né? Designando-se os primeiros por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. A gente vai verificar no segundo parágrafo, quando formos estudar o segundo parágrafo ainda hoje, né, que realmente nome é uma questão secundária. Né? Mesmo quando seja João Evangelista, quando seja Paulo de Tarso, a gente nunca vai ter certeza se realmente são eles, né? Então a gente vai ter que avaliar pelo conteúdo, né, para ver se parece eles, né? Se não forem exatamente eles, espíritos da altura deles, né, o espiritual deles e daí por diante. Eu gosto sempre de usar cada pedaço desse aqui para ver o que nós podemos, na nossa vida, no nosso dia a dia, melhorarmos como ser humano, né? Então, uma parte aqui que me chama muita atenção, e eu procuro me prender a isso, é o fato de nós, seres humanos, desde sempre até hoje, né, que ainda estamos nesse nosso processo evolutivo, de nós enxergarmos só aquilo que a gente quer ver. Então ele diz aqui, havia sim muitos espíritos ilustres, como Astênio falou, para uma obra dessa aqui, seria necessário colocar a comunicação dos espíritos mais importantes naquela época para esse estudo. Agora, as comunicações em si, elas vêm muito mais por espíritos desconhecidos do que ilustres. Acontece que quando vem um ilustre, a gente foca naquele ali. Nós enxergamos exatamente aquilo que nós queremos ver. Exatamente. Aliás, pensando também no ser humano e naquilo que a gente tem que melhorar, a gente está falando de contraditores da doutrina espírita, daquelas pessoas que veem nos seus olhos aquilo ali como clara realidade, não aceitam e ainda assim negam aquilo e etc. Exato. E eu trago para a nossa vida também. Sim. Quantas vezes nós
temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos pontos sensíveis a melhorar na nossa personalidade, e vem uma série de pessoas fora e nos avisa. Fala assim: Américo, você é um cara orgulhoso. Eu falo assim: que nada, fulano não sabe de nada. Aí vem outro e fala a mesma coisa: Américo, você é um cara orgulhoso. Pode aparecer 1000 pessoas falando que eu sou orgulhoso. Enquanto eu não conseguir entender que eu preciso melhorar como ser humano, que eu preciso me analisar, eu nego aquilo ali. Então não importa quantos fatos se coloquem à nossa frente. Quando eu quero negar qualquer coisa, eu sigo negando e ignoro todas as evidências, todos os fatos. Não era diferente com os opositores da doutrina espírita, e não é até hoje. Com certeza. Vamos então à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, Guilhermino estava durante a vinheta comentando que esse negócio do nosso orgulho é a síndrome da cocada preta. A gente se acha... Aliás, João, como é que tem um nome, né? Quando pega esse pedaço que não está gravando, acho que é making off, tem um negócio desse assim, Exatamente. Né? Podia ter o nosso making off, né? Pelo amor de Deus. Da luz na penumbra, né? Não. Se a gente já faz bagunça estando no ar, imagina estando fora do ar. Acho legal. É leveza. É meio difícil ter leveza com 130 quilos. Esse é o peso do nosso irmão João Batista, para o pessoal que está em casa, né? Exato. Mas aí está fazendo em leveza, mas em leveza etérea. Espiritual. Porque o espírito seu é levinho, é magrinho. Exato, acredite. Olha, eu acho que realmente, para o meu pé espiritual levantar voo, vai ter que ter muita ajuda, viu? Mas, Ale. Vamos seguir então com essa leitura. Então, Kardec continua. Acham também singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho. Para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição de cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde operário. Porque ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza. E o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Então é lindo esse trecho de Kardec, é de extrema beleza. Nos faz lembrar aquela passagem, né? Aquele trecho bíblico de Lázaro, né? Que ao chegar na espiritualidade, Lázaro e seu Senhor, né? O Senhor se encontra numa posição bem inferior à daquele que pedia esmola. Né? E ele é obrigado a pedir ajuda a essa pessoa quem ele vivia no chão, né? Quem ele dava pequenas ajudas. Então, na verdade, eu acho que essa história, ela nos convida a refletir sobre o nosso papel nesse planeta, né? E deixarmos realmente, como eu falava antes, né? De nos prendermos às questões exteriores. A vida material é necessário viver no material. Mas não podemos ser presos por essas coisas, nem nos sentirmos coisas algumas acima, né, do nosso papel aqui nesse planeta. Qual é o nosso papel aqui nesse planeta? Para que estamos aqui? Eu acho que a doutrina nos convida a essa reflexão. Somos espíritos destinados, né, à perfeição, mas somos espíritos ainda em processo de depuração. Não podemos esquecer isso. Meu amigo, continuo então procurando um parágrafo que não seja rico, né? Cada um, aliás, nós deveríamos ser cobrados por isso, porque é muita riqueza que nos oferece, né? A gente não pode sair daqui dessa existência pobre de jeito nenhum, né? Espiritualmente pobre. Mas o Kardec diz que não tem nada de estranho em esses espíritos que foram homens eminentes atenderem
chamados para atender o que ele chama de coisas insignificantes, né? É muito interessante, porque nós verificamos que mesmo antes de desencarnarmos, a doutrina espírita já faz isso com a gente, né? A gente vê dentro dos centros espíritas aqueles que são homens eminentes na sociedade. Dentro do centro espírita não tem nenhuma eminência, né? Então, se é um general nas Forças Armadas, dentro do centro espírita ele pega a vassoura mesmo para varrer, né? Ele vai ajudar a limpar as roupas para poder doar, né? Preparar as cestas de alimentos, né? Um que é médico no seu dia a dia, dentro do centro espírita ele é um servidor como qualquer outro, né? Os títulos caem por terra dentro do centro espírita. Então, se o espiritismo já faz isso com a gente enquanto nós estamos encarnados, né? Imagina em desencarnando. Os títulos que nós tínhamos na Terra, nas posições que nós tínhamos na sociedade enquanto estávamos encarnados, isso perde totalmente o significado, né? Daí, como desencarnados, nós nos prestarmos aos serviços menores, até porque nós aprendemos com Jesus que o maior no reino de Deus é aquele que se faz o menor entre os homens, aquele que se faz o servo de todos, né? Eu acho assim muito interessante, médicos realmente incríveis desencarnados que vão lá na Federação Espírita Brasileira, por exemplo, estou dando um exemplo porque lá tem as receitas, né, de homeopatia, né, e aí as pessoas mais vulgares, às vezes as pessoas totalmente irresponsáveis, né, que vivem de vícios, vão lá, colocam seu nome, seu endereço, sua idade, e algum médico, certamente com muito saber, com muito tempo de estudo, vai lá carinhosamente passar a receita do remédio certo para ele, essa coisa toda, né? Então não há nada de estranho em alguém, né, que foi eminente, né, teve uma posição de destaque no mundo físico, de se tornar servo de todos depois de desencarnado, porque o próprio Cristo é servo de todos. Estamos falando aqui, né, dessa evolução dos espíritos, e eu queria destacar aqui uma questão que está no livro de Joana de Ângeles, Na Plenitude, não saindo muito do nosso foco aqui, que é o livro dos espíritos, que esses dias eu li, né, eu estou lendo essa série, são vários livros, acho que eu estou no 13º, pessoal que quiser em casa, eu indico que leia a série psicológica Joana de Ângeles. É um livro transformador, mudou a minha vida. Eu acho que não tem como a pessoa iniciar essa série e terminar sem mudar o seu pensamento, sem mudar os seus atos. É impossível. Assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É igual o Paulo Estevão. Eu acho que é impossível alguém ler o Paulo Estevão sem chorar e sem se transformar. Então tem livros assim que são transformadores. E, em especial, esse pedaço que eu queria ler é algo que me emociona muito. Vou tentar falar tecnicamente, porque quando eu li a primeira vez, a segunda, a terceira, esses dias eu li de novo, eu chorei de novo, porque o meu Bielzinho, meu filhinho, ele não consegue andar nem falar, apesar dele ter 5 anos, né? Ele tem as dificuldades muito grandes dele. E normalmente nós olhamos para o espírito muito superficialmente. Nós olhamos para as pessoas, como a Astênio falou, olhamos títulos e achamos que a pessoa é melhor do que o outro. Olhamos uma pessoa que está ali numa situação, nessa encarnação, sem um título, sem nada, e a gente acha que é um qualquer. A gente olha para as pessoas que têm alguma dificuldade física ou intelectual e acha que o espírito está ali porque é um espírito que tem que sofrer, porque fez muito mal. E aí eu li isso aqui no Joana de Ângeles e eu não consegui parar de chorar, porque ela diz assim: em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdo-mudos, cegos, paralisados, rancenianos, aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem, para ensinarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, nem aqueles irmãos que estão naquelas situações em que a gente julga serem as expiações mais terríveis, que só os espíritos, com muita carga negativa, com muita coisa para pagar, nem esses a gente pode dizer que são espíritos com baixa moralidade. Porque ainda entre esses espíritos
que estão numa situação hoje muito difícil. Há entre eles os que escolheram aquilo ali, que são tão elevados, mas tão elevados, que se predispuseram a vir naquela situação para ajudar os que estão à sua volta. Então, meus irmãos, isso é para nos ajudar a gente não julgar as pessoas pela parte exterior, pelos seus títulos, pela sua condição. Às vezes a gente vê uma pessoa que está doente e a gente fala assim, se está doente é porque está pagando. Ou então a gente vê uma pessoa que está na miséria e a gente fala, se está na miséria é porque fez alguma coisa de errado na vida anterior. E a gente vai levando esses rótulos. Quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que nem aqueles casos em que aparentam, como ela disse aqui, aparentes expiações, que aparentam se as piores expiações a gente pode garantir. Aí ela dá exemplo do Francisco de Assis, né? Muito interessante. E isso bate exatamente com uma fala de um companheiro nosso, Renatinho, lá do GEAF. Ele diz que nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender a amar. É exatamente esse o grande lance. E essa citação a respeito do Biel me faz lembrar muito, nós trabalhamos com medicina paliativa, eu e Guilhermina. Nós lidamos com pacientes em fase terminal ou com doenças crônicas incuráveis que nós vamos procurar dar uma qualidade de vida para que essas pessoas possam ter, digamos assim, uma sobrevida mais longa, e essa sobrevida mais longa mexe realmente com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus amores. E é interessante observar que a maioria dos cuidadores, a maioria dos funcionários da equipe com quem nós trabalhamos, é unânime dizer, olha, eu vim pensando em trazer algo de bom. Eu recebi tanto dessa pessoa. E recebe sim. Recebe. Quando eu me lembro de um paciente, nós tivemos que morava num lugar miserável. Ele, com 15 anos, pesava o que pesa uma criança de 3 anos. E mais 5 irmãos dentro da casa e a mãe. Quando eu entrei na casa, tá? A mulher ouviu a minha voz, falou assim, e o senhor é o doutor João do Luz na Penumbra? Sou. Eu sou sua fã. A minha patroa escuta o seu programa, ela grava o programa e me mostra quando eu vou fazer a faxina. Eu gosto muito do senhor. Gente, me deu uma vergonha. Porque eu não aguentaria passar um dia naquele lugar. Eu estava lá a vida inteira. Esse rapaz durou até os 25 anos. Foi uma luta muito árdua para essa criatura. E ela realmente cresceu espiritualmente. Cresceu. E com certeza tem uma bagagem muito maior do que a minha. Aí você aprende que essa pessoa está ali para nos ensinar, como está dito aí por Joana de Anjos. É um fato real. O que ela fala é em tese, teoricamente, mas ela fala com conhecimento de causa, e quem enxerga do lado de lá, o nosso lado de cá, que nós não conseguimos enxergar o lado de lá. Ou seja, ela enxerga o espírito que está ali, vivendo a experiência, para ensinar a todos. Vamos refletir a respeito disso. Que a Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos iniciando o seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que é onde se inicia a nossa terapia para sermos um pouco menos infelizes do que somos, né? Para darmos início à nossa entrada no reino de felicidade, no reino de Deus. Então, para dar prosseguimento a esses estudos, temos aqui hoje conosco Marta Batista, que vai nos abrilhantar com o seu comentário, e na técnica, o não menos brilhante, Pablo. Muito bem. Tudo bem, Tony? Tudo bem. Vamos então dar prosseguimento, né? Iniciando o 5º capítulo. Esse capítulo inicia com a temática da justiça das aflições, né? Que é precedido por 3 citações bíblicas. E vamos lê-las e posteriormente vamos refletir junto com Kardec para ver o que ele nos traz acerca dessas citações. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10. Então a gente verifica que neste capítulo, né, o objetivo, no caso aqui da justiça, das aflições, é justamente nos fazer refletir sobre o problema do sofrimento e perceber que todas as nossas aflições têm uma causa justa, porque elas derivam da justiça divina. Então, se derivam da justiça divina, que nos permite que diversas situações aconteçam conosco, é porque há uma causa justa, porque o que vem de Deus é justo, é sábio. E, logicamente, nós percebermos também que nesse processo da justiça das aflições, há também a nossa parte, mostrando que nós temos que ter paciência e resignação para nos aliviar das provas e que nos reservarão satisfações futuras. Isso se nós formos resignados e pacientes. Então é sempre bom refletir sobre isso. Então esse é o objetivo, né? Fazer com que a gente perceba que o sofrimento é oriundo de alguma causa justa, porque ele vem de Deus, né? Então, se ele vem de uma justiça divina, logicamente tem que ser justo. Então, quando ele diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e também bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus, a gente vai nos perguntar, a gente se pergunta, quem são esses, né, que serão consolados? Justamente os que sofrem as suas provações com resignação e paciência, como nós falamos anteriormente, que é o objetivo maior da reflexão inicial da temática da justiça das aflições. Então, nós seremos consolados, seremos bem-aventurados e consolados, se nós sofrermos com paciência e, sobretudo, com resignação. Isso é fundamental que a gente entenda. E os que têm fome de justiça e sede de justiça, né, são aqueles que são injustiçados, né, e que padecem, aqueles que padecem com
a dificuldade, né, das desigualdades entre os homens, aqueles que têm os seus direitos desrespeitados, sem ter quem lhes ouça a reclamação, pessoas que são de uma classe social mais baixa e não tem como pagar um bom advogado, né, para defendê-los e para lhes ouvir e lhes dar uma orientação, conselho. Então, são esses, né, o que tem fome e sede de justiça. E aqueles que sofrem perseguição pela justiça, não raro a gente vê aqui, famintos e sequiosos de justiça, aqueles que, antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça divina. Então, aqueles que foram déspotas, né, autoritários, e que não eram preocupados com as questões da justiça, eles geralmente são essas pessoas que hoje padecem essas dificuldades. Então a gente vai vendo que há sempre ali uma balança, né, na justiça divina, que nos oferece não só a questão da justiça, da seriedade, né, e da lealdade da justiça, e sobretudo porque há uma causa justa que precedeu em vidas precedentes essas situações. Então, aqueles que sofrem a perseguição pela justiça são os que buscam defender os mais fracos, né? Aqueles que estão sempre às voltas com a questão dos mais fracos, falando pelos que não têm voz, buscando o direito, né, dos injustiçados. Então, estes são aqueles que combatem o erro e, logicamente, eles incomodam os poderosos e aí se tornam alvo da sua perseguição. Então, esses são os que sofrem perseguição pela justiça. E a gente vai observar que num mundo como o nosso, que é marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa, fraterna, vai acarretar perseguições. Não tem nem dúvida, né? Mas se a gente pensar com profundidade, a gente vai perceber que ele vai nos reservar também alegrias futuras, alegrias e justiça futura. Então, vale a pena a gente se esforçar e batalhar por defender essas pessoas que não têm voz, que não tem quem as defenda, quem as ajude. Então, é a partir disso que a gente percebe a justiça divina atuando, né? E ele segue aqui: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. E felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, muitos hão de perguntar: então quer dizer que os ricos, se você for rico, você não tem salvação? Não, não é isso, né? Os ricos também têm um lugar nos céus, vão poder aspirar a esse reino dos céus e este mundo que nós tanto desejamos, de alegria, de felicidade, de justiça. Agora, a questão é, quando ele diz: ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo, ele está se referindo àqueles que só viveram para isso e não utilizaram a sua riqueza para ajudar os necessitados. Então, esses sim que foram ricos e não se preocuparam com o próximo, com certeza eles estarão saciados aqui na terra. No mundo espiritual não terão o que receber. A gente sabe que eles queriam ser saciados por tudo que a riqueza proporciona. E eles tiveram tudo isso aqui na terra.
Mas se eles tivessem tudo isso, porque ganharam de forma honesta e queriam usufruir da sua alegria, da sua felicidade por todos os bens que eles têm, mas sempre pensando também no próximo, nada teria contra eles. Nada. Então, o fato de ser ou não rico não é o determinante para que você possa chegar ou atingir no futuro o reino dos céus. E a alegria e a felicidade. Não. O que é determinante é se você não usou a riqueza que você ganhou honestamente, egoisticamente, de forma egoísta. Se você usou, só pensou em você, né? Eu tenho dinheiro e vou aproveitar a vida e faço isso, faço aquilo e viajo, enfim, só pensou em você. Aí, essa é a questão. Então, ser pobre não é também condição para você obter o reino dos céus, a graça divina. Porque a pessoa pensa, então, se não é dos ricos, é do pobre? Não. Nem de um, nem de outro. Cada um está numa condição de provação. E essa provação, no rico, é se você é uma pessoa generosa, não é egoísta. E na questão do pobre, é se você está sendo provado e testado para ver se você vai ser paciente, resignado, entender, procurar descobrir quais são as causas, né, que levaram Deus permitir que isso acontecesse com você, as dificuldades que você enfrenta. Então, ser pobre também não é condição garantida para se obter o reino dos céus, nem a graça divina, né? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, que é tudo justiça, é tudo bondade, é tudo amor. E ele não despreza ninguém, o Pai não despreza ninguém. Então, sobretudo, ainda mais por uma questão, uma condição material, né? Isso é coisa dos homens, não é coisa de Deus. Então, a condição para nós obtermos o reino dos céus, ou a graça divina, é o nosso comportamento diante de tudo que acontece conosco, diante da vida. É a prática do bem e a vivência do Evangelho que serão determinantes para nós. É isso que é o determinante. No caso de quem está na prova da riqueza, a mesma coisa. Ele tem uma prova específica, que é o de ser generoso, não ser egoísta, né, de ajudar o próximo, e se ele agir dessa maneira, ele está totalmente enquadrado nessa benesse. Então, a gente observa que não é uma questão de ser pobre nem ser rico. A questão é de como você reage diante das provas que a vida te oferece e se você sempre está pensando no próximo. Isso é fundamental, isso é determinante. Então, na Justiça das Aflições, Kardec nos traz o seguinte: só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Só na vida futura. Então, quando a gente lê sobre bem-aventurança, tem que entender que bem-aventurança é vida futura. É quando a gente estiver mais avançado, com progresso realizado, é que nós vamos ser bem-aventurados. Porque ser bem-aventurados é já estar com todas essas questões que ele elenca superadas. Então, só na vida futura é que essas compensações se realizarão. E Jesus, então, promete tudo isso aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Veja bem que interessante. Mas ainda seriam um engodo, né? Jesus estaria enganando a gente, o que é incompatível com a grandeza e a superioridade desse espírito. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Olha que interessante, é o que todo mundo fala. Mas por que eu preciso
passar por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, para que eu encontre a felicidade? Dizem para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende, ainda menos, é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, por um lado, a gente tem que entender que só com o entendimento da vida futura é que você vai conseguir equacionar essas situações. E, por outro lado, você precisa ter como base a reencarnação. Porque se você não tiver a reencarnação como base, você não vai conseguir. Você terá fé no futuro, vai te consolar, vai até te inspirar, ter paciência, mas não vai explicar todas as anomalias que a gente vê no mundo, né? O que parece, o que aparenta ser injustiça. Então, só a reencarnação é que vai nos dar essa compreensão. Quer dizer, então houve, em tempos pregressos, uma atitude ou várias atitudes que geraram essa justiça divina que te fez passar por essas situações no hoje. Então, o hoje de agora é a ação do passado, que se transforma. Se você estuda a tua vida, né, e não encontra absolutamente nada que justifique aqui no presente essas situações que você passa, de tristeza, de dificuldade, de sofrimento, é porque a causa está lá atrás, em vidas pregressas. Então, você tem que ter duas coisas, né, balizando o teu entendimento para todos os sofrimentos que você passa. Um é a fé na vida futura, para te inspirar e te fortalecer para passar por todas as dificuldades, e o outro é, a outra baliza, é a reencarnação, né? Porque sem a reencarnação você não entenderia, olha, se eu nasci agora, não existe passado, né? Não existe vida pregressa, e eu nada fiz, né? Estou com pouca idade, e mesmo com essa idade eu nunca fiz nada que pudesse prejudicar a terceiros. Então, como se justifica eu passar por tudo isso? E por que eu fui escolhida para ser pobre, com dificuldades, enfrentar tantos dramas, enquanto que outros, né? Qual o critério que Deus utilizou para que outros nascessem ricos? Então, é aí que a gente tem que parar para refletir. É claro que a gente tem que entender que existe uma causa. Essa causa tem que ser justa, já que ela vem permitida por Deus. E essa causa justa é justamente a tua ação no passado, caso você não encontre nada no presente. Então ele diz, entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ora, então se Deus, no infinito das suas perfeições, ele jamais poderia fazer nada errado. Então, como que ele permitiria que nós sofrêssemos se não houvesse uma causa justa? Não é? Então, Kardec vai trazendo para nós uma reflexão mais profunda, a fim de que a gente perceba, né, a perfeição e a justiça divina que estão entrelaçadas, né? Deus é perfeito, então a sua justiça é perfeita. Se a justiça dele é perfeita e a gente sofre, é porque existe uma causa justa. Então ele segue dizendo, ele deve ser
todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa, e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, é como nós desenvolvemos, a gente tem que compreender e chegar nessa conclusão que, se Deus é perfeito em todas as suas manifestações, é soberanamente bom, justo e perfeito, e bondade e justiça, com certeza, essas vicissitudes que chegam a nós, elas têm que ser justas, que senão Deus jamais em sua perfeição permitiria que nada disso acontecesse. Então, percebendo tudo isso, chegando nessa conclusão, nós então teremos um entendimento do que nós estamos passando, do porquê nós passamos por tudo isso, e aí isso vai nos inspirar e fortalecer para ter mais paciência, mais resignação, mas agora não por uma imposição de fé cega, e sim por uma clareza de fé raciocinada. Não é isso, Tony? Certamente, Marta. Eu acho esse item dos mais importantes aqui do Evangelho, porque ele é esclarecedor para nós. Se estamos tratando aqui das aflições, que o capítulo diz que é bem-aventurados os aflitos, então ele trata das aflições. Ora, algo que ajuda-nos a entender e com isso promove uma espécie de consolo, de resignação, é saber da existência da justiça, ou seja, não há nada que esteja acontecendo que seja fruto de uma injustiça. E sendo a justiça divina, então, perfeita, isso nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades. Por isso que eu considero realmente este item dos mais importantes aqui, e se nós realmente quisermos ter forças para enfrentar as dificuldades e as aflições pelas quais estamos passando e pelas quais ainda vamos passar muito, é bom nós entendermos direitinho do que se trata a justiça de Deus, porque aí sim nós vamos ter força suficiente, resignação suficiente para encarar a realidade dos fatos, a nossa realidade, que já que estamos em um planeta de expiações e provas, nós não íamos esperar nada diferente do que aflições. Então, se temos que conviver com elas, vamos entendê-las, e a melhor maneira de entendê-las é primeiramente entendendo a justiça de Deus, do que trata Allan Kardec neste item. Então, sugiro a todos que reflitam bastante nisso que Marta falou, porque é extremamente importante. Ficamos então hoje por aqui. Desejo a vocês todos votos de muito boa noite e de muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.